Eu acho que é isso. Acho que é uma trajetória um pouco triste que Portugal tá traçando e que vai parar num futuro meio bizarro mesmo. É isso, não tem mais gente, né? Então, e aí, qual é a identidade nova do país, né? Apesar de ser um país muito antigo, é novo ainda, né? Daqui a 500 anos vai ser velho, vai ser o que é, né? Então a gente tá no meio de uma mudança bizarra, né? Eu acho que o que tu viu mais de mudança, assim, nesse tempo todo que tu tá aqui? Tu viu a mudança do brasileiro chegar, os tipos de brasileiro, que tem aquela galera que sofreu e tudo mais? Mas o que tu acha, assim, disso tudo, assim? Eu acho que é isso. Acho que é uma trajetória um pouco triste que Portugal tá traçando e que vai parar num futuro meio bizarro mesmo. Porque, claro, que Portugal é um lugar, como foi falado aqui, né? Muito legal, vem muito turista, vem muito imigrante. E você, para servir bem os outros, acaba tendo que abdicar um pouco da sua raiz, né? O que você prefere? Pô, vou falar aqui português, E a gente vê isso muito, por exemplo, na França. Na França, pô, o cara, o que? Veio aqui? Vai falar francês. Ah, na Espanha também tem um pouco disso. Quer ver aqui? Não, vai falar espanhol. Aqui em Portugal, não. Aqui em Portugal é muito dessa hospitalidade. Não, o cara fala inglês, então deixa eu aprender a falar inglês pra falar com ele em inglês pra ele se sentir bem. Isso tá dando certo porque tá atraindo muita gente. Só que ao mesmo tempo você tá deixando de introduzir a sua raiz cultural. E aí o que acontece, cara? Portugal tem um problema que, obviamente que eu não sou economista, não sou especialista em nada, mas o que a gente consegue ver é o quê? Cara, todo mundo que tem a nacionalidade portuguesa consegue morar no resto da Europa com poucas dificuldades. Então, o português que é ambicioso e que almeja melhores salários, ele vai morar em outro lugar da Europa. Vai morar em outro lugar da Europa. Então, o que acontece? Portugal fica com uma carência absurda de jovens. E aí, o que Portugal faz para chamar a atenção desses jovens? Ele faz regras para facilitar a imigração dos países palopes, das ex-colônias principalmente. Por isso que cada vez mais é mais fácil chegar vindo do Brasil e se instalar e pegar nacionalidade. Obviamente que com o tamanho, com o número maior, né, de pessoas querendo fazer essa trajetória, acaba que entope, né, os serviços, mas a nível de regras é mais fácil. Eu lembro que na época que eu peguei a minha dupla cidadania, a gente já estava preparando as coisas desde o Rio de Janeiro. Então a minha bisavó é portuguesa, passou para minha avó, passou para minha mãe, passou para mim. Sim, Agora já dá para passar de avó para neto, já pulou uma geração, já dá para fazer isso. Então, existem esses facilitismos para quê? Para populacionar Portugal e para ter essa mão de obra que não tem. Então é o seguinte, mão de obra barata. O que você prefere? Ganhar, imagina, 1.000 euros aqui ou ir para a Espanha e ganhar 2.000 euros? Pô, aqui do lado. Ou ir para a Alemanha e ganhar 3, ou ir para a Suíça e ganhar 4. É muito bizarro isso. E como você tem essa facilidade, o jovem que é ambicioso, que quer grana, ele foge. O que fica para Portugal? Os idosos portugueses, esses imigrantes portugueses que fizeram a vida no exterior e voltam para Portugal mais velhos para aposentar aonde eles querem, ou até para turistar mesmo, mas voltam com a aposentadoria do país que eles trabalharam, que é a moeda mais forte. E pessoas de outras nacionalidades da Europa que são realmente apaixonados pelo clima, e vem o senhorzinho alemão, a senhorinha francesa, não, eu vou pegar minha aposentadoria da França e vou morar aqui em Portugal, muito melhor. Então tem essa galera que é de outro país e que vem para morar aqui porque aqui é mais barato, e tem os falantes de língua brasileira das ex-colônias que vêm aqui para procurar uma experiência de vida melhor. E é isso que a gente tem hoje em Portugal. Então realmente o que vai acontecer é o português falado de Portugal, ele vai perdendo força aos poucos. Eu ficaria feliz se Portugal revertesse isso um pouco, porque eu gosto muito da diferença. Essa diferença de sotaque, de palavras, eu acho que isso só engrandece. Mas é um caminho estranho. É um caminho estranho, mas com relação à quantidade de brasileiro. A última a sair apaga a luz, né, do Brasil. Agora tá assim. ruim a situação demais. É. As crianças já estão falando brasileiro já, né? Estão gerundiando todos os verbos aí. Seria uma língua... A língua nossa, PTBR, o futuro falante aqui, vai ter influência. É que eu fico curioso pelos sotaques, eu gosto do sotaque, né? O sotaque novo que surge aí das crianças é interessante pra cacete, né? E eu não gosto de você. Do nada. Não, mas você diz esse sotaque o quê? Da criança portuguesa que tá começando a falar com o português do Brasil, é isso? Os vídeos que estavam falando Lucas do Neto, Felipe Neto, Lucas Neto, etc, né? Cara, tu falou, são 220 milhões de pessoas lá. É um gerador de conteúdo absurdo. Brasileiro é criatividade. Pela necessidade, o brasileiro se tornou um povo criativo, né? Pobre que tem que se virar pra ganhar graninha. Exato. Aí eu acho que a criatividade básica assim, no brasileiro vem daí, né? Da necessidade.
E do samba também, que é zoar um pouco a vida, mesmo na quando desgraça. o cara tá desgraçado lá. É verdade. Mas acho que a criançada, até os jovens, usam muito as músicas, os funks, todos, principalmente sertanejo, né? A gente sempre teve muito presente aqui, né? Na novela, música e imigração, principalmente, né? Até uma coisa engraçada pra se comentar, e vocês podem falar isso com qualquer português mais velho, quando foi, eu acho que o último capítulo da Gabriela, ou quando passava a Gabriela, que até os horários de encontro de plenário político eram adiados pra ver o final da novela brasileira. Então a gente sempre impactou muito aqui a nível cultural, por causa dessa nossa criatividade, dessa nossa intensa produção de conteúdo, seja na TV, no cinema, na música, a gente sempre teve muito presente. Agora o que a gente vê é isso, né? Com os produtores de conteúdo online, a gente vê uma facilidade muito grande. Para quem fala língua portuguesa e procura um conteúdo legal em português, a primeira opção que vai aparecer é o conteúdo que vem do Brasil. Também tem bons produtores de conteúdo em Portugal. Só que por causa do número e o que for... dos números que eles atingem no Brasil e da prática e tudo isso que impulsiona essa criação cada vez melhor de conteúdo, a primeira opção vai ser sempre a galera do Brasil. E agora, o que eu digo é, se não tiver realmente essa pressão para na escola as crianças aprenderem e falar o português mais certinho e ser exigente, falar, não, aí aqui a gente escreve assim, assim. Vai acabar que aos poucos o português de Portugal vai se extinguir. E tem uma coisa curiosa, né? Se você for ler Camões ou coisas assim, ele escreve com um português que é até mais parecido com o português do Brasil, que foi o que foi lá, né? Na época dos descobrimentos. Então é meio que um mix, né? Que a gente ficou com o português antigo e a gente atualizou de uma forma, e o português que ficou aqui também mudou de uma outra forma. Então é isso, cara. Eu acho que cabem as duas formas, mas é sempre importante, mesmo para criança que é brasileira ou é portuguesa e que está começando a falar com gírias ou sotaque brasileiro, porque vê muito conteúdo do português do Brasil, seja no YouTube, seja na música, na arte, no teatro, ela tem que entender que tem esse momento que ela pode brincar e que ela pode fazer, imitar o sotaque, tem um momento da escola, um momento formal, em que é exigido uma linguagem formal portuguesa oficial que é feita aqui. Então tem espaço para todo mundo.